quero falar sobre a Páscoa, ou Peshá. Lembrando que é uma festa judaica, bem antes de Cristo, e que Peshá significa passagem. A passagem dos judeus fugindo do Egito, né? Moisés levando eles para o deserto, fugindo do Egito. E também tem uma outra explicação, que eu também acho bem interessante, que não é apenas passagem, mas pular. Lembrando que uma das pragas do Egito era a morte do primogênito. O anjo da morte vinha e levava o filho mais velho de todas as famílias. E aí então Moisés recebeu de Deus o aviso que colocasse com sangue do cordeiro, né, e um X na porta das casas dos judeus. E o anjo então pularia aquelas casas e salvaria aquelas crianças. De novo, Peshá, a passagem. E Moisés então recebeu de Deus a maneira de festejar, de comemorar essa data, mais do que festejar, de comemorar, de celebrar a Páscoa, que era, né, essa passagem. E ele recebeu como? Com pão ázimo, que era sem fermentação, e o cordeiro pascal. Era importante o cordeiro pascal, que era o animal que era usado para imolação, para sacrifício aos deuses, a Deus naquela época. Muito bom. E significa, então, a saída dos judeus do jugo egípcio. Primeiro nós precisamos entender isso, que Deus é esse que era a favor dos judeus e era contra os egípcios, como se os egípcios fossem maus e os judeus bons, o povo escolhido. É preciso entender isso. Assim, quando nós lemos as Escrituras, existem 3 interpretações. A interpretação da pedra, a interpretação do vinho e a interpretação da água. A interpretação da pedra é entender o fato concretamente como ele existiu, como se fosse uma reportagem, como se estivesse vendo um jornal da época, aconteceu desse jeito. A interpretação do vinho é interpretar, aliás, o nome já está dizendo, é interpretação, interpretar o fato. A da pedra não é interpretar, foi daquele jeito. A do vinho já é uma interpretação, é conhecer esse símbolo. Né? Imaginando, então, aqui uma sugestão que te faço, que o povo egípcio, o faraó, era o ego, não é? E nós, o povo judeu, que temos que atravessar, se livrarmos do ego até conseguir o Éden. E quem ajudava a fazer isso? Moisés, quem é? O eu sou, né? A substância crística que cada um tem dentro de si. Muito bem, esse símbolo foi comemorado, então, com Peshá, passagem, ou pular, que também não deixa de ser uma passagem, passou aquela porta marcada com o sangue do cordeiro e foi levar o filho do ego, o filho do egípcio. Muito bem. Anos depois, na época cristã, então teve um novo, um ressignificado dentro dessa festa judaica. A Santa Ceia, como nós conhecemos, era exatamente a comemoração da Páscoa. O pão que Jesus partilha, que molha no azeite, lá, ele era o pão ázimo ali, né? E lá na mesa tinha também o cordeiro pascal, quer dizer, comemorando a Páscoa. E Jesus ali anuncia, né, a saída dele do convívio com seus discípulos e a sua própria ressurreição. Dali para frente, então, a Páscoa, especialmente para os cristãos, né, elas passaram a ser uma festa cristã e foi colocado o ressurgir, a ressurreição e o novo nascimento aí, que também não deixa de ser uma passagem. Então, para os cristãos, a Páscoa ficou bem mais a comemoração da ressurreição do Cristo do que da fuga dos judeus do Egito. E olha que interessante isso daí. A
Páscoa, então, passou a ser um símbolo de ressurreição, de renascimento. Portanto, depois de um tempo, lá pelo século III depois de Cristo, acho, que surgiu a ideia do ovo, o ovo pascal, como algo que vai ressurgir a vida. E lá pelo século XVI, já na Alemanha, surgiu a ideia do coelho associado. O coelho, como nós sabemos, um bicho que tem um nível de fertilidade exuberante, não é? Ele se procria muito rápido e foi usado então pelos alemães, aí no século XVI, essa questão da fertilidade. Então, mais para frente, o ovo como fertilidade, como novo surgimento, e o coelho também como fertilidade, e juntaram o coelho e o ovo, e aí puseram chocolate. Isso quem inventou provavelmente foi um chocolatra, que não tem nada a ver com a Páscoa, porque antigamente eram ovos de galinha ou de qualquer bicho que pusesse ovo, pata, e eram decorados e dados de presente. Aí depois entrou o coelho e aí entrou o chocolate, que não é necessariamente uma deturpação da festa judaica, que depois virou uma festa cristã. Foram adendos que têm a ver com a fertilidade, que têm a ver com o ressurgimento, morte e ressurreição. Esta é, então, uma excelente oportunidade, essa época de Páscoa, de nós repensarmos como é que nós podemos morrer e ressurgir em vida, sem ter que abandonar o corpício. Morrer em vida, renascer por uma nova compreensão, por um novo status de consciência. Essa é a grande oportunidade desta data. Portanto, feliz ressurgimento, feliz renascimento, feliz Páscoa. É isto.